Graça e paz, irmão e irmã. Bom dia a todos e todas. Nesta manhã em que estamos reunidos aqui, é um privilégio. Toda vez que consigo ver aqui bastante pessoas aqui nesse templo, é claro que obedecendo aí o número que podemos ter, né? Eu fico alegre, porque esse momento de reunir o povo de Deus é fundamental. Os dias que vivemos, temos enfrentado momentos de muitas vezes de solidão, de momentos de dificuldade, e poder estar junto com o povo de Deus nos aquece o coração. E neste momento, nesta estação que estamos iniciando, né, que é uma estação um pouco mais com as temperaturas mais frias, nos aquece também estar junto com o irmão, é claro que mantendo o distanciamento também, como já dissemos, né? Mas é importante. Vejo aqui pessoas que estão retornando ao convívio do templo. É emocionante, né? Quando a gente vê o salmista Davi falando da alegria que ele tinha ao chegar no templo, nós víamos vários cânticos de subida, que eram chamados cânticos de subida, porque se acreditava que indo para Israel, indo para a cidade do rei, você estava subindo à casa do Senhor. Então se cantava hinos de subida, cânticos de subida. O povo ia caminhando, saía do norte, por exemplo, de Israel, e ia caminhando vários dias, entoando cânticos alegres, porque estavam animados em ir para a casa do Senhor, em rever o templo, em participar das celebrações em comunidade. Então é importante, meus irmãos. Nós sabemos que o Senhor Deus hoje não habita em templos feitos por mãos humanas, e que hoje nós somos os templos do Senhor. Mas é importante também estarmos reunidos como família do Senhor. Hoje teremos o privilégio de participar da mesa do Senhor. Hoje teremos o privilégio de relembrar o sacrifício definitivo de Jesus Cristo pelas nossas vidas. E por isso eu convido vocês, já neste momento, a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 48. Vamos declarar a majestade desse Rei. Salmo 48. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro. É a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus fez conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturientes, como o vento oriental destruísse as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos, na cidade do Senhor dos exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes as gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Amém. Aqui o salmista fala exatamente da alegria de contemplar a cidade do grande rei. Ele faz aqui a contagem das torres, faz menção à sua localização,
e como aquela cidade imponente refletia também a glória do Deus daquele povo. Então, ao chegarmos no templo, nós podemos também refletir a alegria, a glória de estar no meio do povo de Deus, com alegria. Amém? Então, podemos cantar também o hino congregacional número 111 dos nossos hinários evangélicos. Número 111. Senhor, nós te somos gratos, Pai, por estarmos nesta manhã diante de Ti, diante da reunião dos irmãos aqui, Senhor. Podemos estar participando da Sua mesa, Pai. Nós te agradecemos por isso, por este privilégio, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos mantido
em saúde, tem nos protegido, tem nos livrado de todo mal, e podemos chegar alegremente aqui, Senhor, prestando-te culto, trazendo, Senhor, e erguendo um altar de adoração e de gratidão a Ti nesta manhã, Senhor. Nós somos gratos, Senhor. Santo, santo é o Teu nome. Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Amém e graças a Deus. Convido os irmãos a abrir mais uma vez as suas Bíblias, e dessa vez nós vamos fazer a leitura em 2 Coríntios. Nós vamos ler os versículos de 2 a 8. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 2 a 8. 2 Coríntios 12, versículos de 2 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Amém. Nesse momento de confissão, eu convido você, meu irmão e minha irmã, a fazer uma análise da sua vida. Nós temos aqui esta passagem em que o apóstolo Paulo revela que ele teve revelações inefáveis por parte de Deus. Mesmo assim, sendo um homem que teve esse privilégio de estar propriamente, nem ele sabe se ele esteve fisicamente ou espiritualmente diante de Deus, mas por ele, apesar desse privilégio, ele também tinha suas fraquezas, as suas debilidades, e que muitas vezes o adversário vinha acusá-lo das suas fraquezas e das suas debilidades como ser humano. Nós, apesar de estarmos andando em direção à santidade, assim como o apóstolo Paulo também na sua época, nós também temos na nossa trajetória as nossas fraquezas, as nossas debilidades que precisamos apresentar diante de Deus neste dia. Então, ao chegar nesse templo, ao chegar e analisar a sua vida, você pode, nesse momento, fazer uma reflexão pessoal e fazer uma confissão pessoal diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Então nós vamos dar esse momento para você fazer essa oração pessoal, fazendo essa reflexão, e depois de alguns momentos eu vou pedir para o Rafael fazer uma oração de confissão. Oremos então. Quero também pedir perdão pelos meus pecados. Muitas vezes que eu neguei ser seguidor do Senhor, quero pedir perdão. Muitas vezes que eu senti vergonha de ser seu seguidor, Senhor. Às vezes por infantilidade, ou mesmo para me enturmar, quero pedir perdão, Senhor.
Em nome de Jesus. Quero agradecer porque hoje eu não sinto mais vergonha. Em nome de Jesus. Aqui eu oro. Amém. E para a proclamação de perdão, ainda no capítulo 12, em 2 Coríntios, nós podemos ler no versículo 9 e 10 o seguinte: Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Amém. E graças a Deus. Então, perdoados e perdoadas, nós podemos louvar ao Senhor com alegria. E eu convido você a ficar de pé e nós vamos cantar grande ao Senhor e muito digno de louvor. Senhor, e muito de louvor.
podemos confiar nesse Deus, porque grande foi a sua salvação em nossas vidas, e podemos declarar que Ele vive, e então eu posso crer no amanhã. Vamos declarar alegremente isso. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentará, terei vitória, terei a glória que vivo está. Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Podemos assentar. De adoração e louvor ao Senhor e confissão, vamos também consagrar os dízimos e as ofertas. Ainda estamos fazendo de forma online, então você que trouxe a sua oferta, depois você pode falar conosco e passamos as informações, tá bom? Você que nos visita e que deseja ofertar. E os irmãos e irmãs da nossa comunidade já sabem o que recebe bênção, amém? Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Oremos ao Senhor. Pai de amor e de infinita bondade, é com muita alegria em nossos corações, ó Deus, que estamos na Tua casa nessa manhã, para louvar, bendizer o Teu nome, declarar a Tua santidade, Pai, o Teu amor por nós, ó Deus, o Teu amor que nos constrange, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por este privilégio. Nós te agradecemos porque estamos como família da fé, ó Deus, em Ti, pelo Teu reino, Senhor, nessa manhã reunidos, ó Pai. Nós te agradecemos, louvamos o Teu nome, bendizemos pela vida de cada irmão, cada irmã, cada criança, cada juvenil, jovem, adulto e ancião da nossa igreja que está conosco, ó Deus, neste culto a Ti, culto de Santa Ceia, ó Pai, em que lembramos o memorial que o Senhor Jesus fez por nós, um sacrifício vivo, Pai, e agradável diante do Senhor. Nós lembramos do Teu muito amor, Senhor, derramado por nós, sangue,
ó Pai, do teu Filho amado naquela cruz, pelo meu pecado e pelos pecados dos meus irmãos. E nessa manhã nós vamos relembrar o amor que o Senhor tem por nós. E em gratidão, ó Deus, e em amor a Ti, consagrar as nossas vidas. Nesse momento também consagrando os dízimos e as ofertas ao Senhor, Pai. Algo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, que não se compara a nossa oferta, os nossos dízimos, Senhor. As cestas que fazemos, ó Pai, não se compara com o muito que o Senhor tem nos abençoado. Mas nós fazemos de coração. Nós fazemos, ó Deus, porque te amamos. Nós fazemos porque o Senhor tem nos ensinado a amar o nosso próximo. Nós fazemos, ó Deus, porque amamos a tua casa, casa de oração, ó Deus. E nós sabemos da responsabilidade, do compromisso de fidelidade que temos com o Senhor e com a tua obra, Pai. O Senhor tem nos dado infinitas bênçãos, Senhor. Se fôssemos contar, ó Deus, passaríamos dias contando as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Por isso, nesse momento, nós queremos consagrar as nossas vidas a Ti, tudo que temos, tudo que somos. Queremos consagrar os dízimos e oferta dos nossos irmãos e irmãs que têm contribuído, ó Deus, com fidelidade na Tua casa. Fica conosco, essa é a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amados, estamos felizes nessa manhã de domingo, manhã fria em São Paulo, mas o Senhor tem nos aquecido, amém? E é um privilégio mesmo, amados, poder estar na casa do Senhor, voltar aos poucos. Nós temos uma logística e hoje quase que nós alcançamos a quantidade de pessoas. A quantidade de pessoas no templo são 40 pessoas. Me ajuda aí, João Paulo, se eu estiver errada. Nós temos 34 pessoas aqui embaixo, glória a Deus, no templo. E se chegar mais alguém, a gente vai pedir para ficar na parte de cima, tá bom? Me ajudem aí a orientar os demais que chegarem. A partir de agora, se chegar alguém, tá bom, no culto. Você, meu irmão e minha irmã, que sentou neste banco, que é membro da igreja ou que não é membro, mas que está em comunhão com o Senhor e quer participar da ceia do Senhor, é de outra igreja, é cristão, você pode celebrar conosco esse momento de comunhão. Se no banco que você sentou não tem o cálice, eu vou pedir para o Renê dar uma olhada, que ele vai nos auxiliar nesse momento, tá bom? Levando o cálice, tá? A irmã ou o irmão faça o sinal, se não tiver o cálice, ele vai verificar. E aí, no momento da ceia, nós vamos levar, tá bom? O cálice para você participar. Temos muitas pessoas nos visitando nessa manhã e queremos acolher. Ainda vamos fazer oficialmente, tá bom, Vanessa? Vanessa, por gentileza, fica em pé. No ano passado, no mês de outubro, mais ou menos, a Vanessa pediu carta de transferência da Igreja Metodista de Morato para a Igreja Metodista na Lapa. Então, seja muito bem-vinda, Deus abençoe sua vida, tá bom? Aqui conosco, é membro da nossa igreja, E temos também amigos nos visitando nessa manhã. A Roberta esteve aqui com a Estela domingo passado e hoje trouxe o seu amado, o Eric. Eles podem ficar em pé, essa família linda para a igreja conhecer. São cristãos e estão nos visitando nessa manhã. Estelinha, fica em pé. Estela, está aí ou eu estou enxergando? Não. Ah, tá bom. É a Bela, tá bom. Então, eu quero convidar o Caio, a Laninha, a Gigi. E eles trouxeram mais um casal ali. A Renata e o Elcio. Elton. Perdoe a pastora, viu, Elton? Eu vou aprender, tá bom? O Elton. Estão conosco nessa manhã. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? E também temos a Claudete e a Bela conosco nessa manhã.
Glória a Deus, aleluia. Sejam bem-vindas também. Temos o Dimítrio, que já é filho dessa casa também, filho da nossa irmã Maria José Sardinha, está conosco, Deus abençoe. E temos todos os nossos irmãos aqui da igreja, e também a minha irmã, que mora no Mato Grosso, a Dulcineia, e o Edson Filho e o Enzo Vitor. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Igreja, vamos dizer todos juntos, a Igreja Metodista na Lapa, para eles, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos convidar a Bela. A Bela vai tocar, vai participar do culto nessa manhã, tocar um hino de louvor ao nosso Deus. Nós temos uma cadeira aqui no altar. Nós agradecemos a Bela pela participação. A igreja já sabe que a pastora é emotiva. Glória a Deus. Deus abençoe toda a sua juventude, viu? Trajetória nos caminhos, louvando ao Senhor. Que seja uma musicista de talento para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Amados, continuamos o culto ao Senhor nesta manhã, e eu quero convidá-los para a ministração da palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 13. Sugestão do texto da pregação desta manhã é do nosso anuário litúrgico.
Marcos capítulo 6, do verso 1 ao verso 13. Quero convidar os irmãos, aqueles que puderem, se colocar em pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, e impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12, e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações. Deixe sua Bíblia aberta, tá bom? Vamos orar. Pai, a tua palavra é verdade do Senhor, é poder de Deus para as nossas vidas, ó Pai. Que a luz da tua palavra, nessa manhã, o teu Espírito Santo, ó Pai, possa trabalhar nos nossos corações. Fala conosco, Senhor, que sejamos edificados, alimentados pela tua palavra, ó Deus, nessa manhã, no nome santo de Jesus, Pai. Amém. Os irmãos podem sentar. Jesus chegando em Nazaré. Nesse texto, quando lemos, me veio algumas coisas à mente na leitura desse texto. Porque esse texto, ele apresenta Jesus como profeta de Deus, como o profeta dos profetas. E nesse texto, do verso 1 ao verso 3, quando Jesus chega em Nazaré, um lugar onde ele passou a sua infância, onde está ali a sua família, cita aqui a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs, os vizinhos que acompanharam em toda aquela trajetória ali. E Jesus chega para ensinar na sinagoga. Jesus chega curando, fazendo milagres, expulsando demônios, e causa escândalo na vida daquelas pessoas que já o conheciam, mas não conheciam como profeta. Jesus era
o vizinho era filho de Maria, talvez nesse momento aqui. E no verso 4, Jesus declara que não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. O status de profetas entre o povo de Israel era muito forte, porque havia a tradição do Antigo Testamento de vários profetas, homens de Deus, usados por Deus para anunciar a sua palavra, anunciar a sua justiça, denunciar o pecado, confrontar autoridades políticas do seu tempo, confrontar também autoridades religiosas daquele tempo. Então, para o povo de Deus, havia a questão muito forte do profetismo. E Jesus se apresenta nesse texto como profeta. E ele não é reconhecido como tal. Ele é rejeitado como profeta. As pessoas não o receberam e não entenderam o chamado de Deus para ele, naquele momento ali. E no verso 4, acrescenta também uma frase: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E aí no verso 5, e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E havia um provérbio popular entre o povo também, quando Jesus diz essa expressão, que só na sua terra o profeta fica sem honra. Significa, esse provérbio, quando é dito, significa falta de fé naquelas pessoas, naquela região ali. Mas, além de ser um provérbio da época, há uma referência muito forte também no texto de incredulidade, de não acreditar que Jesus era profeta, enviado por Deus. O povo de Israel, eles conheciam as características de profetas, porque eles declararam sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Samuel. Nós temos os profetas maiores na Bíblia, os profetas menores, homens que foram usados por Deus. Nós temos também algumas profetisas, como Miriam, Débora e Uda. E era um texto, ou um tema muito conhecido, porque no Antigo Testamento, nos escritos que já existiam, já havia mais de 400 citações sobre o profetismo. E metade dessas citações estão no Antigo Testamento e a outra parte no Novo Testamento. E em especial no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, de Lucas e João, a menção de muitos profetas, como João Batista, como Moisés, como profeta. E o povo, eles conheciam as características de um verdadeiro profeta. Então, o que esse texto, de fato, ele quer nos mostrar? Ele quer nos revelar. Ele quer deixar claro essa verdade, que Jesus veio também como profeta de Deus, e que era o profeta esperado, mesmo que as pessoas não o reconhecessem. Porque os profetas eram homens amados por alguns e odiados por outros. Os profetas, como Elias, entrava, dava o recado do Senhor e tinha que se esconder por conta daquela autoridade que não aceitava
o juízo que vinha da parte de Deus. Então, esse texto bíblico de Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 13, ele nos aponta Jesus como profeta. E há características de Jesus como profeta nesse texto, porque ele chega, ele anuncia a palavra de Deus, ele anuncia o Pai, e ele também faz milagres, como os profetas faziam. Frente à rejeição, ele continua servindo ao Senhor. Ele continua pregando a sua mensagem. Jesus sabia qual o propósito da sua vinda, para obedecer e cumprir a sua missão, obedecer ao Pai. E do verso 7 ao verso 13, nós vemos também um conjunto de atributos de Jesus como profeta. E aqui Jesus é como o visionário, o que discerne o interior das pessoas e os eventos futuros. Então, em muitas situações, Jesus confrontou religiosos da sua época, e ele olhava aquilo que estava no coração das pessoas. E segundo aquilo que ele olhava, a intenção do coração, é que Jesus respondia. E também Jesus falava de coisas futuras que iriam acontecer. E ele prepara os discípulos para esses eventos. Então, o relato da missão dos 12 é um catálogo de ações dos discípulos de Jesus, pregando conversão, expulsando demônios, ungindo enfermos com óleo e curando, dando prosseguimento ao ministério profético de Jesus também. Então, temos, portanto, a partir daí, um olhar geral profético nesse texto, a imagem de Jesus como profeta que anuncia juízo e que também ensina a palavra, que faz milagres, que anda por vários lugares. Jesus andou por vilas, Jesus foi em várias cidades, curando várias pessoas. Ali em Nazaré ele não pôde fazer, porque não havia fé entre as pessoas ali. Mas em muitos lugares e em muitos textos bíblicos nós encontramos Jesus como profeta, agindo no meio do povo. Então, aquele que tem, Jesus era e é aquele que tem o dom de prever o futuro e de saber todas as coisas, amém? Ele enxerga a realidade presente do nosso tempo e a realidade futura. E as multidões reconheceram a Jesus como profeta. Várias pessoas reconheceram a Jesus como profeta. No relato da multidão dos pães, Jesus é reconhecido como profeta. Na cura do cego, Jesus é reconhecido como profeta. Quando Jesus perdoa os pecados da mulher pecadora que ungiu os seus pés, ele é reconhecido como profeta. Então, nós vemos o seu ministério profético aqui. E qual a mensagem desse texto para a igreja do Senhor, para os seguidores do Senhor Jesus nesse tempo? É que o ministério de Jesus continua. E hoje nós fazemos parte desse ministério. E assim como discípulos, nós devemos continuar ensinando a sua palavra. Nós devemos viver essa palavra. E nós devemos também apresentar a outras pessoas. Jesus é apresentado em toda a Bíblia como o Messias, que reúne expectativas importantes. E uma delas é como profeta de Deus, que era esperado. Atributos também típicos de profeta no Antigo Testamento, como também no mundo grego-romano. Jesus também foi considerado como rabi, como mestre da parte do Senhor. Jesus também curou, fez muitos milagres no seu tempo. Jesus também denunciou desmandos de autoridades do poder romano da sua época, de lideranças religiosas. E Jesus, como profeta, ele conhece as intenções do meu e do seu coração. Só Jesus e você sabe o que você está pensando
nesse momento. Então, as comunidades cristãs do primeiro século reconheceram a Jesus como profeta e marcou a vida dessas pessoas, e as pessoas seguiram a Jesus. Assim como o Senhor Jesus enviou os seus discípulos para fazer a missão, e sobre eles também ungiu com dons, sobre a vida da igreja nesse tempo, está o discernimento, o ensino da palavra, os sinais, a denúncia, estão presentes nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que nesse tempo, na nossa geração, nós possamos profetizar em seu nome, anunciar que Jesus está voltando e que a igreja do Senhor precisa se preparar, viver como se Ele voltasse amanhã. E que o ensino da palavra nesse tempo é primordial, porque nós vemos o avanço da ciência, nós vemos o avanço da tecnologia. Hoje o nosso culto está sendo gravado, a igreja tem um canal no YouTube, e muitas pessoas estão ali pregando as suas mensagens e as suas verdades. E a igreja ela tem o seu papel na sociedade, de proclamar o evangelho do Senhor Jesus, de levar as boas novas de salvação aos perdidos. E quando vivemos essa palavra, os sinais são manifestados, e o poder de Deus e a unção do Senhor é derramado sobre as nossas vidas. E há um fortalecimento nesse tempo, nessa caminhada, nessa geração. O Senhor tem nos chamado, como chamou os seus discípulos, e como igreja metodista na Lapa, neste local, nós somos referencial da presença de Deus, do poder de Deus na vida das pessoas que moram nessa região e em todo o Brasil e no mundo. Amém? Porque os nossos cultos, eles têm sido filmados, e pessoas de outros lugares podem ouvir essa palavra e podem ser edificadas e transformadas para o louvor da glória do nosso Deus. Então, nessa manhã, à luz desse texto de Marcos, nós apresentamos um dos atributos do Senhor Jesus como profeta, e nós também podemos dar continuidade como igreja do Senhor a esse ministério de Jesus profético na terra. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, que a gente tome posse dessa verdade com ousadia, a gente pregue essa palavra, porque é poder de Deus, tem transformado as nossas vidas e pode transformar a vida de muitas pessoas e transformar também a nossa sociedade. Sabe, amados, lendo a biografia de alguns homens de poder, como alguns presidentes dos Estados Unidos, eu pude observar como algo escrito sobre George W. Bush. Quando se escreve sobre os presidentes dos Estados Unidos, fazem analogia e comparação à vida desses homens com o ministério de Jesus, como se eles fossem profetas para as suas nações. Há paralelos feitos também com os Estados Unidos e o antigo Israel, como os Estados Unidos sendo uma nação da parte do Senhor para levar a mensagem do Evangelho. Muitos presidentes dos Estados Unidos, quando se escreve sobre esses homens, eles recebem esse título, muitas das vezes são comparados aos profetas da Bíblia Sagrada. Então, muitos querem esse título e esse status de profeta. Mas o profeta dos profetas é o Senhor Jesus. Amém? Ele que tem a verdade para nós, Ele é que é enviado como Messias de Deus para nos salvar. E muitos líderes de nações, quando o assumem, têm em seu coração essa perspectiva de ser um Messias na sua nação, naquele tempo, porque nós sabemos
as realidades econômicas, sociais, espirituais da nação. Mas até esses homens revestidos de autoridade, de poder, dependem e precisam da direção, da sabedoria, do discernimento que vem do alto e que vem de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude. E a igreja do Senhor que é chamada a ser profeta na sua geração e a anunciar a salvação a todos os homens. Amém? Vamos orar então, e já nos preparando para a ceia do Senhor. O Renê vai nos ajudar levando os cálices para quem ainda não recebeu, tá bom? Depois da oração, quero convidar já os irmãos para abrir os hinários no hino de número 189. Esse hino nos preparando para a ceia do Senhor. 189. Deus eterno, Deus bendito, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo chamado profético da tua igreja, ó Deus. Que mesmo, ó Pai, muitas pessoas rejeitando a palavra, não a recebendo em seus corações, ó Deus, nós possamos continuar vivendo e anunciando a palavra de salvação. Seguindo, ó Deus, e obedecendo ao Senhor Jesus. Ensinando a tua palavra às gerações também, de jovens, gerações futuras, ó Deus, e gerações presentes, para que, ó Pai, os nossos jovens, os nossos filhos, tenham conhecimento da tua palavra, experiência pessoal de salvação, de transformação, ó Deus, e que eles possam contagiar o mundo com a mensagem do Evangelho. Que eles possam levar essa mensagem de salvação a outros jovens também. E que a tua igreja aqui na Lapa, ó Deus, continue o seu ministério profético, ó Pai, vivendo, Senhor, a essência do teu Evangelho. E crescendo neste lugar para a honra e glória do nome de Jesus. Também te pedimos, ó Pai, que nesse momento de ceia, possamos sentir a tua presença, a comunhão de estar participando da mesa do Senhor. E é uma honra poder participar da ceia nessa manhã. Ser conosco, continua conosco, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Agora cantemos, irmão, o hino de número 189. Que é precioso sangue.
Então vamos participar da ceia do Senhor. Glória a Deus. Oração de consagração dos elementos. Toda a glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante de Tua divina majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós Te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com Teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e por Tua infinita bondade consagre os dons de pão e vinho, para que, recebendo-os segundo a instituição de Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue para todo sempre. Amém. Oração de humilde acesso por toda a comunidade. Ó misericórdia Pai, nós humildemente Te imploramos que nos santifiques com Teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Memorial é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém? A mesa do Senhor está preparada e o Senhor ressurreto está presente conosco e nos convida para celebrarmos a sua ceia. Acheguemo-nos com fé. Comamos o pão. Bebamos o cálice. Oremos. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer, Pai, porque este pão que representa Teu corpo, Senhor, corpo que foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Esse pão representa, Senhor, um alimento não só físico, mas principalmente um alimento espiritual, Senhor, que renova a nossa fé, nos lembra, Senhor, desse sacrifício tão grande pelas nossas vidas. Também este suco de uva, Senhor, que representa o Teu sangue carmesim, Senhor Jesus. Sangue derramado, foi todo ele derramado na cruz, sangue precioso, sangue do Cordeiro Santo de Deus, pelos meus pecados e pelos pecados dos meus irmãos aqui, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai. Nós Te agradecemos porque essa grande salvação nos alcançou e podemos estar aqui diante de Ti, Senhor. Podemos entrar no Santo dos Santos pela obra maravilhosa de Jesus Cristo pelas nossas vidas, Senhor. Nós Te agradecemos nesta manhã. Santo, santo é Teu nome. Santo, santo é Teu nome, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce consolação e presença do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, família, sobre o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Amém. Os irmãos podem sentar.